hoje você vai aprender. Hoje trataremos da parte 2 do vídeo sobre gigantes. Se você não viu a parte 1, onde eu mostro para você fotos de gigantes, colossos, que outra hora existiram, onde eu explico como é possível haver gigantes na nossa atmosfera, como é que os ossos conseguiam ter a virilidade, a força para carregar um peso de um gigante, eu recomendo que você assista a parte 1. A parte 2 é que nós discutiremos duas coisas. O interesse do bigodudo pela Antártida, pelos Hyperborean, e nós vamos discutir por que existem tantas pirâmides. Por exemplo, você vai na pirâmide de Giza, você olha para o Egito, tem várias pirâmides alinhadas perfeitamente, né, com as estrelas. Aí você olha, por exemplo, os maias têm pirâmides, na China tem pirâmide, no Brasil tem pirâmide, no Amazonas. Aí você olha para a Antártida, tem muitas pirâmides, mais até do que você possa interpretar. Então assim, por que tem tanta pirâmide na Antártida? Nós vamos discutir sobre isso hoje, tá? Só que antes de iniciar o vídeo, o que é importante eu falar aqui para vocês? Primeira coisa, participa do Telegram. Não confie no YouTube. Não confie. Volta e meia, alguns canais aqui no YouTube, todos os anos, são deletados. Todos os anos. Eles vão deletando canais de várias pessoas aqui. Alguns continuam, outros param de trabalhar. Então não dá para confiar nessa plataforma. Eu peço encarecidamente que você acompanhe o meu trabalho pelo Telegram. Além de você acompanhar pelo Telegram, de incentivo para que você participe do Telegram, eu coloco e-books gratuitos. Eu coloco o material de estudo de cada vídeo no Telegram. Por exemplo, nós falamos sobre as entidades captadas por câmeras, falamos sobre gigantes, viagem no tempo. Todos esses e-books gratuitamente, parte 1 e parte 2, estão disponíveis no Telegram. E o Telegram é de graça, tá? Também falo para você conhecer meu trabalho, Como Vencer Todas, tá com 50% de desconto, já é um preço acessível com desconto. Você vai ter o meu contato pessoal, nós vamos trocar ideia, nós dois, eu e você. Vou te ensinar até onde vai a toca do coelho para você remover as amarras do sistema. Se você já entendeu o sistema de escravidão desse governo, dessas grandes empresas, que é formiga operária, cara crachá, Severino, cara crachá, você simplesmente trabalha, e quem é promovido é aquela rabuda. Se não é rabuda, é aquele cara que tem conluio com feitiçaria. Então, simplesmente, se você entendeu que não dá para ter uma vida financeira que possibilite você liberdade desse sistema dentro dessas empresas, eu recomendo que você conheça o meu trabalho, enquanto ainda é possível, tá bom? Bom, falado disso, esse e-book, a parte 2, a parte 1 já está no Telegram e a parte 2, no momento que você está vendo esse vídeo, está disponível também no Telegram. O que é importante eu falar aqui para você? Vamos lá, olha só. Mesmo com a tecnologia de hoje, construir estruturas massivas como as pirâmides da Antártida seria quase impossível. Ah, mas as pirâmides do Egito foram os antigos Pararapururu-vôs, né, que eram dos egípcios, né, que construíram. Brincadeira, né? Vamos construir pirâmides. Tem blocos ali primeira coisa, tem pedras nessa pirâmide que foram buscadas 400 quilômetros de distância e pesa mais de 100 toneladas. 400 quilômetros de distância, mais de 100 toneladas. Como é que esses caras carregaram isso? Ponto número 1. Ponto número 2. Existem alinhamentos nesses blocos que é mais preciso do que uma folha de papel A4. As pedras se encaixam de tal maneira que nem um pedacinho da folha de A4 se encaixa lá dentro. Existem furos cilíndricos que parece que foram feitos a laser. Já foram encontrados, por exemplo, grandes capacitores de cerâmica. Tu bota uma maçã dentro da pirâmide do Egito, ela pode ficar lá 1 ano que não apodrece. Bota uma maçã fora da pirâmide do Egito, espera 1 semana. Bota uma maçã dentro da pirâmide do Egito, ela não apodrece. Tem gente que fala que o tempo passa até devagar naquele lugar. Está perfeitamente alinhada com as estrelas. Tá bom? Aí você vai dizer para mim que foi a talhadeira. É, talhadeira. Aquele povo doido para ir embora dali e a talhadeira. Talvez o seu cérebro esteja derretendo com tanta informação esdrúxula. Eu não quero nem falar a palavra aqui, porque do jeito que o YouTube está censurando, qualquer coisa que eu falo é esdrúxula. Talvez não censure essa palavra ainda, tá? Mas assim, olha, se você acredita na pirâmide do Egito,
feita por seres humanos e não por algo tecnológico que não tenha sido declarado ainda, não é esse canal para você. Recomendo Felipe Neto, Lucas Neto, tem uma banheira de Nutella maravilhosa para você participar. Aqui não, aqui é pra gente que já despertou, tá? Eu não tenho saco para TikToker, não tenho saco para chafariz de bunda, não tenho. Esse canal aqui não é para qualquer pessoa, tá? Então, olha só, essas pirâmides, a natureza, apesar de ser perfeita em si, aos olhos humanos, ela não é capaz de reproduzir numa estranha precisão pirâmides semelhantes às dos Egípcios, do Egito, peço perdão, que tem os mesmos alinhamentos cósmicos. Como que é possível tantas pirâmides? Inclusive, essa foto aqui é das pirâmides que estão presentes lá na Antártida. E não é só uma, tem uma, duas, três. Três pirâmides alinhadas perfeitamente. Como que isso é possível? Alinhado com polares, alinhado com os astros. Como que isso é possível? Isso na Antártida. Outra coisa que é importante aqui eu falar para você. Vamos ver um pouco mais dessas imagens aqui, ó. Ah, mas isso aí, Humberto, são formações rochosas. Não são formações rochosas. Provavelmente foram destruídas e esse aqui são os escombros do que sobrou. Nós pegamos, por exemplo, essa pirâmide aqui só como efeito de comparação. Do lado uma pirâmide de Giza, do Egito, do lado uma pirâmide da Antártida. Vê se não tem uma incrível semelhança. Você acha mesmo que a natureza vai criar isso ao acaso assim? Você veio dos macacos veganos? É. Então olha para você ver a estranha precisão. Aí você vai falar para mim assim, não, são coincidências. Se são coincidências, se realmente não existe nada a se investigar na Antártida, se realmente não existe nada, é um lugar tranquilo de pinguins aquáticos intergalácticos, se simplesmente são lugares tranquilos, por que existe um tratado chamado Tratado das Antártidas que não permite nenhum ser humano pisar por lá? Porque todos os países assinaram um tratado impossibilitando o seu povo de adentrarem na Antártida. Por que que é o lugar mais vigiado do mundo? Por que que o ser humano ele só pode ir... existem explorações para Antártidas civis? Existem, mas você não pode ir na borda. Você só pode ficar até mais ou menos uma certa distância e isso é acompanhado de certos militares e mesmo assim só para poder validar que existem explorações por lá. Mas ninguém pode pisar. Inclusive, para você poder pisar na Antártida tem que ter autorização de todos os países. Tem que ter um consenso para que tal pessoa possa pisar lá. Por exemplo, nós vemos o tempo todo, né, ex-presidentes e presidentes dos Estados Unidos pisando lá, papas pisando lá. Nós vemos a operação como Fishball, Paperclip, High Jump, todas grandes operações militares onde sumiram navios de decolagem de aviões, porta-aviões, sumiram submarinos, sumiram um monte de coisa e que simplesmente os caras falaram que foram investigar pinguins. Não. 1945 a 1953, Operação High Jump, né, simplesmente o bigodudo desapareceu, eles não sabiam o que tinha acontecido, eles especulavam que estivesse na Antártida. Foram para lá, levantou do mar discos voadores com a suástica, que é o antigo emblema do bigodudo, e simplesmente começou a dar um pau, derrotou porta-aviões. Voltaram acuados, criaram um Tratado das Antártidas. O Almirante Burns ele fez uma exploração, foi lhe dado o aval lá do Exército para ele fazer uma exploração única, sem equipamentos militares, para ele tentar entender por que tinha discos voadores ali, e ele encontrou novos continentes, encontrou uma coisa que é difícil de entender. Eu não consigo te explicar aqui porque eu não estava lá, mas simplesmente ele falou, ó, é o lugar mais rico e mais poderoso do mundo. E aí colocaram na pauta, olha para tu ver, colocaram na pauta, levaram para o Congresso, né? Tem um relato do Almirante Burns falando sobre a Antártida, eles chamam de Terra Pararapururu Oca, e aí levaram para os Estados Unidos, né? E em 1955, se não me falha a memória, 53, 55, fizeram uma pauta em Washington, na Casa da Branca lá. E falaram assim, ó, nós vamos bombardear a Antártida com bombas nucleares ou não? Essa era a pauta. Será que tinha coisa boa por lá? Será que o Almirante Burns viu coisa boa por lá? Porque para querer bombardear um continente com bombas
atômicas. Isso não tem nada a ver com pinguim. E aí eles estavam em pauta. E os Estados Unidos, nesse dia em pauta, se iriam ou não bombardear a Antártida, tá? Aconteceu o maior evento UFO do universo. Do universo que você conhece aqui. Porque simplesmente os discos voadores deixaram de ficar em anonimato, ficaram parados em cima da Casa Branca. Grandes discos voadores ficaram parados na casa de generais, em cima da casa dos generais, e eles têm arma de fogo laser. Pararam em cima da Casa Branca, vários discos voadores, um monte de gente aterrorizada. Desceu uma nave, lá, pousou na Casa Branca e saiu alguma coisa de lá, conversou com esses caras e depois eles criaram o Tratado das Antártidas, porque ninguém mais poderia ir pra lá. E aí, meu irmão, você vê o quê? O Bigodudo na G2, louco, desesperado para ir pra Antártida. Você coloca assim, Bigodudo, né, G2, Antártida. Uma série de fotos de exploração na Pararapururu, Pararapururu, tá? Uma série de fotos, os caras lá, loucos. O que será que tem na Antártida? Adivinha? Existe um filme chamado A Tumba do Diabo, que retrata exatamente, apesar de não ser um enredo na Antártida, retrata exatamente o que tem na Antártida. São anjos aprisionados. E esses anjos são muito poderosos. Então tem algo que é desconhecido aos seres humanos na Antártida. Então, assim, é algo assim inacreditável. A história começa no verão de 1936. O Bigodudo havia completado um plano de 4 anos para impulsionar os militares alemães e a economia doméstica para, olha só, olha a versão deles, para estarem prontos para a G1 e G2, tá? Ele colocou tal pessoa no comando e então desenvolveu um plano alemão de gordura, é claro. Vai vendo a história, né? Depois que eles começaram a notar que o Bigodudo, né, pegou parte do seu exército, parte da sua força e dos seus recursos e investiu na Antártida, e ninguém conseguia entender o porquê, e isso começou a virar público, qual foi a resposta que eles falaram? Olha só, o plano alemão da gordura para permitir que a Alemanha melhore a eficiência de seu consumo doméstico de manteiga. Clara, que delícia, manteiga na Antártida, né? Leite, creme, banha, queijo, bacon, margarina, óleo para salada, detergentes, velas, linóleo e tintas. A ideia era encontrar substitutos para esses produtos à base de óleo de gordura, caso as fontes importadoras fossem cortadas. Na época, o óleo de baleia era um dos principais ingredientes da margarina, e os alemães comiam muito margarina. Meu irmão, essa é a versão. Essa é a versão do Discovery Channel, do History Channel. Meu irmão, você se pergunta assim, por que o Bigodudo foi tanto para a Antártida? Por que o exército inteiro brotou para lá? O que tinha na Antártida? Não era Antártida. Eles queriam óleos de baleias para fazer margarina. Tá entendendo? Olha a desculpa mais esfarrapada que os caras deram para tentar justificar esse desespero louco do Bigodudo pela Antártida. Aí quando eu falo para vocês, como eu fiz o vídeo de gigantes, como eu fiz o vídeo aqui de montanhas, o cara se acha que tem o quê lá? No mínimo, uma base alienígena secreta. No mínimo. Assim, a menor condição para que exista algo na Antártida é, no mínimo, uma base secreta. No mínimo. Para justificar o porquê o apreço do Bigodudo para ir para lá. Né? De tal maneira que tiveram que fazer um tratado com o UFO Incident. E depois desse UFO Incident, o negócio ficou tão frio, tão louco, que aí veio o caso Roswell, que foi um acobertamento. Anos depois, o negócio ficou tão louco que eles... Sério, os caras ficaram tão em choque com discos voadores na cara deles, estampado, que eles falaram assim, vamos criar um evento para ludibriar esse aí. Aí veio o Roswell. Encontraram. Pra quê? Pra desviar o foco do verdadeiro evento, que foi um cangaço. Tá entendendo? Então a coisa não é aí, o buraco é muito mais embaixo. O buraco... E a fotinha tá lá, ó, do exército do Bigodudo na Antártida, tá? Então assim, existe muito mais coisa na Antártida do que a vã ciência possa imaginar. No mínimo tem alguma coisa por lá. No mínimo uma base alienígena. No mínimo. Assim, nós estamos falando de pouca bosta aqui. Provavelmente é muito pior do que a gente imagina. Provavelmente os segredos mais obscuros desse mundo estão por lá. Não sabemos o que é, eu não faço nem ideia. Mas especula-se que é algo grande mesmo, tá? Bom, se tratando do universo bíblico, né, dos Nefilins,
é possível de acreditar, tá, que a Antártida seja a borda da Pararapururu Terra. Tá? É uma maneira de interpretar o porquê essa importância toda por lá. Mas a verdade mesmo, meu irmão, eu não faço nem ideia. E também nem sei se eu desejaria saber, né? Tem certos conhecimentos que tem um preço a se pagar. E eu não quero pagar esse preço, tá bom? Como dizia aqui muitos no canal, dá cagaço, né? Mas é a mais pura verdade. E aí, o que você acha que tem na Antártida lá? A minha opinião é que tem, no mínimo, uma base aí de anjo caído, alguma coisa desse nível. Tipo King Kong versus Godzilla, o novo filme. Uma base ali dentro escondida. Eu acredito que seja isso. Mas tem gente que vai defender outras hipóteses. Comente aqui embaixo o que você acha, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Participe aí do meu trabalho, conheça aqui os links, né? Telegram, tudo, para você poder acompanhar. Vou ficando por aqui. Forte abraço.